profissional, ele pode, inicialmente, ele adquirindo a técnica, né, o sistema de licenciamento, ele pode chegar já numa renda mensal de 100 mil por mês. Uau, maravilhoso. Uau, tentador, né? Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio Conexão Business. Eu sou a Leidiane Munhoz. E eu sou Gisele Marques e trazendo bastante novidades para vocês em Conexão. Bom, hoje eu quero apresentar a vocês as nossas convidadas, que é a Viviane Neu, a diva do Mega Hair, e a nossa patrocinadora também, e também embaixadora do podcast. E estamos também com a nossa convidada internacional, empresária Jéssica Ferreira. E vamos falar um pouquinho sobre a empresa da Viviane Neu. Viviane, me conta, qual a experiência que os seus clientes têm por ser atendida por você? Qual o que você traz de diferente também? Então, após muitos estudos, né, eu tenho 26 anos de carreira, como todos me acompanham já sabem que a minha carreira é bem longa, né? E eu vim aprimorando a técnica do Mega Hair, que era um sonho meu de ter mais cabelo, mais volume, né? E de várias mulheres, né? Então eu busquei a fundo trazer uma experiência única e não só da minha cliente ter a experiência de sair com a realização de ter um cabelo volumoso, para ela dar continuidade nessa experiência no dia a dia dela, ela ter certeza que tem uma técnica que não arranca o cabelo dela, que ela pode fazer um penteado, que ela pode fazer babyliss, ter uma vida normal tendo o cabelo dos sonhos. É uma experiência única para cada cliente. Quantos anos você começou na sua profissão? Como que foi o começo da sua jornada? Começo? Eu tinha 16 anos quando uma amiga minha, vendo a minha necessidade, que eu já morava sozinha, eu mesma, né, me sustentava, eu perdi minha mãe muito cedo, não tive, né, um apoio familiar, então eu tive que me virar sozinha. E daí eu fui trabalhar no salão sem saber nada. Essa minha amiga já trabalhava no salão, ela era auxiliar de cabeleireiro, e ela falou assim, vamos lá, que eu vou te dar uma força, ver se vai dar certo e tal, né? E eu fui. Daí eu tive essa experiência de estar trabalhando, aprendendo, lavar cabelo, não tinha nem ideia, né? Eu era jovem e vim de uma família com um poder, né? Não tinha um poder aquisitivo, né? Então aí aquilo para mim era meio assim, eu me sentia com vergonha de estar naquele local onde tinha tipo assim, para mim tinha várias mulheres ricas lá, né? Então era outra realidade. Aí parecia que eu era muito tímida. Eu tive que enfrentar, né? Essas minhas barreiras e aprender a conversar, porque eu tinha medo de conversar e falar errado, ter um português incorreto, e eu comecei a desenvolver ali. Daí foi com 16 anos que eu iniciei minha carreira. Se for contar a história mesmo, ela é bem longa, né? Então tem que dar uma resumida. E você, Jéssica, você também trabalha com cabelo, né? Isso. E quanto tempo que você começou, como que foi a tua trajetória? E você tá fora do país também, né? Me conta pra gente como que foi isso. Então, para mim é uma nova experiência, né? Eu tive salão, tenho ainda um salão aqui no Brasil há 9 anos. Então, sair do Brasil é uma decisão muito corajosa, né? Na verdade, né? Então, muitas pessoas pensam, né? Em sair do Brasil, ter uma carreira internacional, isso mesmo para ajudar a gente na nossa profissão mesmo, né? Profissionalmente falando, vem abrindo muitas portas que a gente nem imagina, né? Começando, até mesmo conhecendo a Vivi aqui, a gente conversando agora sobre o Mega Hair, né? O método dela, que a gente pode até ter essa conexão de sempre ter algo novo para aprender. Então, assim, o Brasil, ele é muito bom, ele é muito evoluído, a gente vê essa necessidade lá fora, né? Quando a gente chega lá no mercado, quando a gente tem essa proposta, a gente não imagina o quanto a nossa mão de obra ela é importante aqui no Brasil, né? Então, quando a gente chega lá, a gente vai entender que a gente tem um diferencial, que a gente tem qualidade, que a gente realmente estudou para estar na área. Então, para mim, assim, está sendo uma experiência incrível, né? Já fazem 2 anos que eu estou na Arábia Saudita, 2 anos que eu estou fora do Brasil. Já passei, na verdade, por 3 países pelo Emirates, né? Uma foi Bahrein, Khobar, na Arábia Saudita, e agora em Riad, né? Onde está abrindo muitas portas assim para vários brasileiros, inclusive algumas celebridades já estão por lá. Que legal. Legal. Bacana. E você, qual a dificuldade que você teve no início, quando você chegou num país assim que você não conhecia? Qual que foi o diferencial para você se destacar
com outros profissionais dentro da sua área lá? Então, como eu falei, né, lá o brasileiro tem uma mão de obra muito qualificada, né? Quem já tá lá, eu trabalho num salão muito renomado, um salão que já tem uma estrutura, né? E ele contrata realmente artistas, né? Porque tem muitos cabeleireiros, mas artista mesmo, né? Por exemplo, criar um método, criar um produto, isso é uma pessoa personalizada, né? Uma pessoa diferente, é um diferencial. Então, assim, a parte mais difícil foi o inglês, sem dúvida, porque a gente que tem que se conectar com o cliente e só falar português, né? E não falar a língua deles, ainda mais que a língua cultural é o árabe. Foi a parte mais difícil, né? Porque eu não falava nem inglês, só fui com o thank you, né? Eu falo que eu passei, tipo, 3 meses só no thank you, yes or no, né? Só. Então, assim, eu não tinha... Além de toda a parte cultural, né? Que é uma parte que não mostra o corpo, não mostra a pele, né? As mulheres lá, elas se vestem com abaya, uma grande maioria, né? Hoje é um país mais aberto, né? É um país onde até os homens são separados das mulheres, até a academia, né? A gente entra no McDonald's, é separado. Então, assim, foi um choque cultural, mas como eu trabalho bastante dentro do salão, então, assim, eu consegui conhecer elas a parte interior dessas mulheres, sabe? Eu extraí delas coisas que a internet não mostra, né? O quanto elas gostam da gente, o quanto elas admiram as brasileiras, né? Elas gostam, assim, elas pegam na minha tatuagem, querem tirar foto comigo, tipo, falam o quanto a gente é bonita, elas se inspiram na mulher brasileira, até por isso que elas procuram esse salão, porque o Brasil Estúdio Salão, né? Ele é um salão que traz toda a técnica brasileira e só tem brasileiras atendendo. Então, a parte mais difícil mesmo foi o inglês, porque você tem que se conectar. Eu gosto de cortar cabelo, eu tenho que conversar com a cliente, eu tenho que extrair o que ela quer, o que ela necessita, o que ela precisa. E como é que eu ia se conectar com ela se eu não sabia nem falar straight ou curly, né? Tipo, então eu fazia assim, straight, curly. Você quer do like straight? Tipo, eu usava muito gestos, assim. E graças a Deus eu tenho uma comunicação gestual, né? Que isso me ajudou muito, né? O sorriso, tipo, eu fui de braço aberto, eu não tinha o inglês, mas eu sorria, eu abraçava aquele momento com a minha cliente. Então, eu não podia falar nada, mas só de eu estar ali, ela estava entendendo, e eu estava entendendo o que ela queria. E eu conquistei vários clientes, assim, em 3 meses lá, eu já virei líder, em 6 meses eu virei líder, em 1 ano eu já virei gerente, então foi assim, abriu muitas portas. Agora, já imaginou se você leva para lá o método invisível da Vivi, que é uma técnica exclusiva aqui no Brasil. Sim. Aí você leva para fora do país para fazer o cabelo das esposas da celebridade? Já imaginou que legal? A gente já estava conversando sobre isso aqui, né? Eu achei já uma ótima. Primeiro porque eu já adquiri, né, o Mega. Então, por que não? Eu já falei para ela, eu já quero conhecer a linha Home Care, porque eu já vi que eu vou precisar, né? E já viu a diferença da técnica também, né? Sim, a gente já se conectou aqui. Já, com certeza vai ser um sucesso e vai ser exclusividade lá também. Uma porta, assim, muito grande, né? É uma coisa, um diferencial e eu gosto, eu busco por isso, né? O que eu busquei aqui no Brasil foi... eu tentei entrar em vários setores do cabelo para ver o que eu poderia ser de diferente, né? Então, é uma boa sugestão aí pra gente estar levando e ter um diferencial, né? Ainda mais agora que eu também adquiri o Mega Hair, né? Então, sim, quem sabe aí a gente tem essa porta abençoada e aberta para nós, né? Com certeza, já está abençoada. Amém. E Vivi, me conta, qual foi a ideia que você surgiu? Eu preciso ir para a China para estudar esse método e trazer para o Brasil. Qual foi o tempo que você achou a necessidade de trazer esse método para cá? Então, logo que eu vi algo na internet, isso 11 anos atrás, sobre a técnica de fita, né? Eu fui estudar e querer saber mais, né? E no Brasil não tinha nada, né? Era muito vago. Então, eu comecei a buscar e me conectar com pessoas que me levaram até um fornecedor fora do país, que eu poderia aprender como que funcionava a técnica, né? Mas se tornou muito difícil, né? Por causa do inglês também.
que eu adquiri um curso online, mas eu não entendia inglês. Então, eu tentei fazer conforme eu aprendi ali o produto, eu errei bastante, né? Mas nunca coloquei na cabeça da cliente sem estar apto para colocar. Então, eu fiz vários estudos ali, sozinha, numa sala, desenvolvendo, vendo que o acabamento não estava bom. Aí, a hora que o acabamento começou a ficar bom, eu comecei a aplicar em mim. Eu fui a primeira cobaia foi eu. Coloquei em mim, e daí a partir daquele momento eu comecei a colocar nas minhas filhas, uma mechinha aqui, uma mechinha ali, numa prima, sabe, para ver como que era o pós. Eu tinha que ter a experiência de colocar, ver o prazo de manutenção, sim, ver como que ia ser depois para recolocar, para daí começar a colocar em cliente. Então passou assim, alguns meses eu fazendo isso, sem vender. Aí, a partir do momento que eu vi que a minha manutenção deu certo, não arrebentou meu cabelo, né? Daí eu comecei a vender para as clientes. Aí foi bem difícil porque ninguém sabia o que era fita adesiva, assim, né? O que é isso? Como que é? Você tira, coloca você mesma? Aí eu explicava assim, e na região onde eu estava atendendo no momento, que era um salão próprio, mas porém eu decidi abrir um salão perto da minha casa para poder ter mais uma filha, e tive essa filha que eu queria para poder ter mais tempo, né, com a família. Então eu decidi abrir esse salão pequeno. Ali a região começou a pedir que eu saísse para poder expandir, porque a técnica já começou a ser expandida, porque eu era a primeira, a pioneira. Sim. Então começou a ter procura, e a procura de todos os lugares. Nossa, mas é tão longe, não consigo ir. Eu falei, não, eu tenho que estar num ponto mais estratégico, onde eu consiga atender essas clientes que querem vir de longe, né, para adquirir a minha técnica, né, o meu serviço. Então aí eu falei assim, o próximo objetivo, depois que eu saí, né, daí eu fechei esse salão pequeno, aí eu comprei uma franquia de um salão de porte maior, aí ali começou a expandir. Daí essas clientes começaram a vir mesmo de todos os lugares, até fora de Curitiba, região metropolitana, me procurando. Eu falei, agora eu vou ter que aprimorar, porque o que eu tinha em mãos era um produto bom, sim, eu sempre estava na frente, né, enquanto pessoas estavam lançando assim, fazendo método de fita, o meu já estava assim 2, 3 vezes na frente, sempre. Então aí eu peguei e falei, não, o próximo objetivo é ir para a China. E eu coloquei uma meta escrita assim, os meus pedidos para Deus numa agenda em 2016, eu fiz isso. E porque lá eu sabia, o cabelo deles não serve para nós, né? Porque nós temos o cabelo fino, o cabelo mais com mais balanço, mais sedosidade mesmo, né? Então o cabelo deles não serve pra gente, mas a técnica que eles produzem é a mais perfeita e a mais durável, né? Mas lá é desenvolvido para o modo que eles trabalham, eles processam os cabelos. Então aí foi em 2018 que eu fiz a minha primeira viagem para a China para aprender. E daí eu aprendi como que eles confeccionavam a técnica para chegar naquele acabamento mais perfeito. E prótese capilar também aprendi. E daí trouxe o produto para o Brasil. Aí chegando aqui, demorou mais alguns meses para eu fazer um novo processo de, como que fala? Processo de aprovação da técnica, né? Porque, novamente, eu já tinha uma técnica que supria, que estava em alta e tal, mas eu estava trazendo algo melhor ainda. Só que daí eu tive que fazer, né? O primeiro teste foi na minha cabeça, novamente, né? Com a técnica para saber a durabilidade, o conforto a mais que ela trazia, se estava bem seguro. Então, daí eu consegui fazer isso. Hoje eu tenho a fábrica de Mega Hair, né? Eu tenho o meu salão, e em outro local se encontra a fábrica de Mega Hair, onde eu sempre estou lá, não deixei de comparecer, às vezes até trabalhar lá, às vezes se tiver que fazer um cabelo, eu faço, porque eu preciso ver como que está esse processo, porque esse processo ele tem que ter um controle de qualidade mesmo. Então eu mesma vejo sempre, então tem clientes vindo de outras técnicas que falam, meu Deus, como que eu pude não fazer isso antes, né, de mudar de técnica, que estão sofrendo com dor, não conseguem prender o cabelo que aparece, daí quando coloca a minha técnica, vê que realmente o que eu prometo, eu entrego com a técnica. Então foi depois de bastante estudo mesmo, né, e daí nesse ano eu fiz a minha segunda viagem para a China, para poder ver o que tem de novo. Então, sempre eu estou com a tecnologia mais na frente, avançada. Mas só frisando que daí eu tive que desenvolver para usar para o nosso cabelo brasileiro, porque aqui tem que ser o cabelo brasileiro, textura fina, porque é a qualidade, a durabilidade e visivelmente mais bonito mesmo.
Uau, Que bem legal. interessante. E a estratégia que você utiliza, por exemplo, um profissional que ele quer ter essa técnica dentro do salão dele, você dá esse suporte? Poderia falar um pouco mais? Sim. No ano passado, foi acho que em junho, a gente fez o lançamento, a marca Mega Hair Invisível Ultra Fino, ela foi patenteada, né? Então, só quem pode usar essa marca, quem é o licenciado. Eu tive muita procura de muitos profissionais durante esses anos, querendo saber como que era, queria saber da técnica. Eu não consigo ensinar, porque é um segredo meu. Pode até, existe vários métodos de fita, mas a minha técnica, ela tem os seus diferenciais. Isso comprovado de clientes que vêm com outras técnicas de fita para transformar na minha. Então, a minha técnica de fita não é a técnica normal. Ela foi um investimento muito alto e em várias máquinas e produtos para poder chegar onde a gente chegou hoje. Então, para a pessoa ter no salão dela, ela adquire o licenciamento, que digamos que seria um sistema de micro franquia, que ela pode ter dentro do salão dela, o Mega Hair Invisível Ultra Fino, onde ela vai levar essa marca para o salão e ela vai ter todo o suporte de produtos, materiais, cabelo, tudo que ela precisar com o controle de qualidade. Uma entrega que a gente faz, uma entrega hoje, uma joia para cliente. A gente não entrega um cabelo e coloca na cabeça e manda ela embora. A gente tem uma caixa personalizada, uma escova específica que ela ganha, um manual de instruções e a garantia, assinado por mim, que ela tem desse cabelo que ela vai estar recebendo. Então, é uma joia. Então, tem esse padrão. Então, o licenciado entrega dessa maneira para a cliente. Uau, e você tem, assim, um valor, quanto que o profissional ganharia se ele fosse adquirir com você esse método? Você tem já um embasamento de quanto ele... Temos sim. O profissional, ele pode, inicialmente, ele adquirindo a técnica, né, o sistema de licenciamento, ele já começa ganhando, porque ele já tem a imagem dele divulgada no Instagram da marca, na região dele, já tem um anúncio feito na região dele, que já impulsiona ele para a região onde ele está, para as pessoas saberem que ele está trabalhando com essa técnica. Uma estratégia maravilhosa. Isso. E aí, após isso, ele, tendo essa divulgação, automaticamente já vai receber procura. Então, ele recebendo procura, ele pode chegar já numa renda mensal de 100 mil por mês. Uau, maravilhoso. Uau, Uhum. tentador, né? Tentador, né? Sabe que eu estava aqui ouvindo você falar que quando você vai na fábrica e que daí você tem esse controle de qualidade, é você mesma que especifica tudo isso? Tudo. Se saiu legal ou não? Não tem uma outra pessoa que faz para você, você mesma? É eu mesma. Eu mesma. Por isso que a vida se torna corrida da empresária, né? Eu não consigo. E eu identifico cada passo. Quando eu vejo que tem algo querendo sair da forma que eu ensinei a fazer, eu falo, volta aqui. Não pode, entendeu? Porque se eu desenvolvi, eu testei, eu comprovei que era daquela forma, só vai mudar se eu achar algo melhor. Sim. Aí muda, entendeu? Como que vocês lidam, vocês duas, a pergunta para vocês duas, com essa questão de inteligência emocional? Para não trazer essa questão da emoção do pessoal para o salão. Como que vocês lidam? Porque, querendo ou não, vocês são a pessoa que vai dar o apoio para os seus clientes. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre vocês duas. Como que vocês estão lidando com isso? Principalmente a Jéssica, que está em outro país. Como que é? Eu sempre deixei o meu lado profissional e pessoal bem separado. Até no Brasil era um pouco mais difícil, porque a gente está falando da mesma língua, né? E eu morei também no mesmo bairro onde era o meu salão. Então, essa parte era um pouco mais difícil de ser separado. Agora que eu moro fora, né? Eu consigo separar bem mais. Até acho que foi uma evolução, assim, no meu pessoal, no meu profissional, o crescimento mesmo de separar as coisas. Porque lá fora é muito mais difícil, né? A parte que você tá longe da família, longe dos seus amigos, dos seus costumes. E também eu sempre fui empresária, então hoje eu trabalho numa rede de salões onde, querendo ou não, tem normas, regras, protocolo, processo, igual ela falou aqui, é tudo, né, muito certinho. Se você muda, você tem a sua persona, claro, mas você pode levar a sua pitadinha ali, né, do teu show, teu diferencial, mas você segue muitas regras, você segue a cultura, né, a gente tem que respeitar as clientes de lá. Então eu consegui separar bem, assim, acho que foi uma das coisas que eu
mais evoluí, assim, foi isso. Tipo, chorou em casa, não chora lá, sabe? Não tem fofoca também, né? Não tem comentários. Não fala da vida dos não outros. fala, porque daí aquelas mulheres que estão lá na Arábia, elas têm uma cultura bem diferente da nossa. Então, elas realmente procuram ter a nossa vida, a nossa felicidade, toda essa energia que a gente demonstra na internet, eles veem a gente dessa forma, energéticos, né? Ai, o brasileiro tem energia, tem calor humano. Então, a gente tenta mostrar dentro do salão quem nós somos mesmo. A gente está lá representando o Brasil. Representando o Brasil, né? A gente não pode... Perfeito. Não é sobre nós daí. Entrando no salão, é sobre elas. Elas estão lá pagando, elas estão lá, elas tiraram aquele tempo. Então, não temos que ficar falando sobre a nossa vida pessoal. Exatamente. E sim, escutar elas. Acabamos sendo uma terapeuta, né? Mas o legal é você conseguir também modificar essa visão de salão, né? Ai, fofoca, não sei o quê, para coisas, novidades. Eu sempre pergunto para elas sobre a cultura, o que não pode, o que pode. Tento extrair a informação, porque é um país novo para mim, então eu tento extrair e também passar para elas quem somos nós, né? Então, é nada melhor que o nosso comportamento, né? Fala muito Fala mais. muito sobre quem são os brasileiros, né? Sim. Eu aprendi a lidar com isso desde muito cedo. Eu não consigo dizer exatamente o momento. Mas como eu passei por várias situações difíceis na minha vida pessoal, nessa caminhada até, tive alguns problemas com o relacionamento anterior, onde me trouxe sérios problemas que eu tive que trabalhar sem saber como que ia voltar para casa, sem saber como que ia fechar o salão. Então, eu sempre soube separar muito. Então, as minhas clientes sempre foram a minha prioridade. Então, independente do que eu estivesse passando, eu sempre chegava no salão e acabava, assim, sorrindo, atendendo, prestando, assim, o meu atendimento o melhor que eu podia para minha cliente, né? Mas, assim, por incrível que pareça, depois que essa fase passou da minha vida, que foi um momento bem difícil, porém, foi válido porque eu aprendi bastante coisa e entregar a minha vida totalmente para Deus, saber que Ele tem o controle, que a gente não consegue, a gente faz um plano, mas Deus já tem esse plano traçado para a gente. Eu amadureci muito, então hoje eu consigo ter nitidamente assim, o que é separar bem o pessoal do profissional, cuidar da cliente, né? E não fazer com a cliente que venha no salão cuidar da gente. Então, por mais que a gente possa estar passando por uma situação difícil, a gente nunca deve sugar a cliente. E hoje se trata muito de energia isso. As pessoas estão buscando essa energia de alto astral. Ninguém quer ficar com uma pessoa perto de uma pessoa negativa, né? Então, e por mais que eu sempre tive esse posicionamento, depois do término desse relacionamento que me fez muito mal, as clientes falaram, minhas clientes que me acompanham, Vivi, eu sempre adorei, achei você uma mulher brilhante, você sempre teve uma luz, mas realmente às vezes eu sentia um pouco baixo, mas não era porque eu queria, eu lutei o máximo que eu pude, né, para não demonstrar, mas você vê como as pessoas percebem. Então, quando você tá com a energia que nem hoje, eu me sinto numa melhor fase da minha vida, profissionalmente, onde eu tenho uma pessoa que me apoia e quer que eu cresça, né, onde eu tenho pessoas também que estão do meu lado e me admiram, né, pessoas até em oculto que me admiram. Então, essa energia das pessoas que eu nem conheço e admiram o meu trabalho, passa para mim, com certeza passa para mim. Então, isso acaba resplandecendo. Sim. E isso é muito bom, assim, a gente ter essa consciência do momento que a gente está, quem a gente é e o que a gente pode fazer para melhorar, né? Sim. Nossa, maravilhoso. Muito legal. Agora eu quero saber de vocês. Uma pergunta para vocês duas e eu quero que vocês pensem. Falem quem é você sem você falar o que você faz. Quem vai começar primeiro? Eu acredito que, da minha parte, né, a Jéssica, ela é uma menina corajosa. A partir do momento que eu começo a conversar com as pessoas, sentir a energia, né, igual a gente estava falando, eu passo isso para elas, né, e às vezes as pessoas falam, nossa, aquela menininha lá, mas eu vejo muito pelos meus clientes, né, o reflexo, assim, do amor. Ontem mesmo eu estava atendendo no meu salão
e mandaram vários bolos lá, vários presentes, e eu acabei até engordando nessas férias, né? E daí eu falei, uma das linguagens de amor, né? Porque quando você vai estar com a sua família, você quer estar reunida numa mesa, comendo, né? Quando você está com um namorado, um relacionamento, você sempre está celebrando na comida. Então eu acho que é uma forma de amor que as pessoas estão me amando tanto que eu acabei até engordando. Né? Tá cheia de amor. Eu tô cheia de amor. Eu falei assim, você não engordou, e eu você sentiu de amor. realmente, eu me emocionei ontem, a hora que eu recebi umas pessoas que falaram, uma menina me levou um bolo, passou assim, ela falou, posso te trazer um bolo? Mas foi com tanto amor aquele pedido dela, assim, sabe? E ela já foi minha cliente muitos anos atrás, ela não tinha marcado horário nem nada, ela realmente queria me entregar aquele bolo, assim. E eu recebi, assim, com uma gratidão. Eu falei, meu Deus, agora eu entendi que as pessoas estão me dando essas comidas com forma de amor, porque você tá fora, né? A gente tem outra cultura, a gente não... Eu tava com muito desejo, eu fico no meu Instagram falando toda hora, ai, que vontade de comer feijão, né? Então eu acho que a nossa comida brasileira não tem igual. Então eu acho que a Jéssica, ela conseguiu trazer, assim, na vida das mulheres, assim, a inspiração, o amor, o carinho, sabe? Eu acho que eu plantei algo que hoje eu tô colhendo e eu fico emocionada mesmo, assim, de ter sentido essas férias, assim, eu falei, nunca se senti tão amada, sabe? Realmente, assim, a Jéssica, ela encorajou muitas pessoas cresceram, evoluíram, prosperaram, sabe? E eu sei que Deus tem o melhor para mim, assim, já me entregou muita coisa, muita bênção, mas Ele tem algo que às vezes eu nem posso imaginar, o tão grande, né? Porque realmente eu vejo o carinho e falo assim, nossa, que plantio que eu deixei, porque se tá retribuindo, se tá voltando esse amor, esse carinho, essa energia boa de pessoas querendo o meu bem, é porque eu plantei algo. Então a Jéssica é corajosa, ela é humilde, ela inspira mulheres, ela inspira colegas, ela pega na mão, ela tem empatia hoje. Eu acho que a coisa que eu mais aprendi foi ter empatia com a vida, com a história do outro, né? Saber definir que tudo bem se eu tive uma vida e ela teve outra, eu tenho que respeitar. Então, acho que foram os princípios mais gratificantes da minha vida. Empatia, respeito, tirar o ego, né? Não é existe só a Jéssica, existe um mundo, né? E sair para fora foi isso, ver o mundo, ver histórias, tem mulheres lá guerreiras, com filhos aqui no Brasil pequenos, com pais doentes, com perda de família, e estão lá todo dia, aquilo lá me motiva, eu falo, nossa, Jéssica, você não tem um filho e ela que tem, ela tá aqui, então vai, dá a mão e vai. Então acho que a coisa mais bonita assim que eu aprendi, que eu deixei, foi a empatia, o carinho pelo próximo, sem sombra de dúvida. Isso. Falou tudo, né? Assim, eu tenho uma seriedade muito grande com o que a Viviane Neu se tornou hoje, né, na vida das pessoas, e eu acho que é um compromisso meu, né, de estar sempre, assim, num posicionamento, assim, eu me preocupo muito com as pessoas, com o próximo, então eu tenho essa maneira, assim, de agir mais séria, digamos assim. Só que a Viviane Neu, fora, assim, da parte, assim, funcional, de trabalho, eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu brinco, eu gosto de beber e ficar meio alegrinha, eu gosto de festa, eu gosto de tirar um sarrinho como uma boa sagitariana, né? Eu também sou. Perco amigo, não perde a piada. Eu sou sagitariana. Eu sou assim, e tem algo assim, às vezes, que eu tenho que me controlar, né? Mas eu gosto muito de ver a evolução das pessoas, eu gosto de ter referências e, ao meu lado, pessoas que estão sempre com pensamento além. Eu gosto de aprender com as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, e eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa que está sendo bem-sucedida, que está crescendo na vida, sim, que está almejando chegar em patamares maiores. Isso me traz muita felicidade, e isso me traz também muita compaixão por na minha posição de hoje, tentar ajudar mais o próximo, né? Até há pouco tempo eu fechei uma parceria com
uma instituição que ajuda mulheres ao combate ao câncer, e era algo que eu queria muito, né? E eu queria ver como que eu poderia me colocar, porque trabalhar com doações de cabelo fica complicado para mim, porque eu trabalho com Mega Hair. Então eu não quero estar, né, sendo julgada pelas pessoas, mas eu consegui contribuir de uma forma financeiramente. Então, assim, esse mês aí de outubro, e até eu estendi até dia 20 de novembro, todas as mulheres que colocarem Mega Hair comigo, quando chegar ali no dia 20, eu vou estar passando esse valor, uma porcentagem para essa instituição, para estar ajudando essas mulheres que estão passando por esse momento. Então, era algo que eu sempre quis. Então, quando eu fui lá para a China, quando eu voltei, eu também já queria projetar algo para poder ajudar essas mulheres, né? Então, isso não tem valor, não tem preço você poder estar num posicionamento onde você pode ajudar o próximo. E isso traz uma retribuição, não financeira, mas assim, uma satisfação de você estar fazendo algo que realmente está contribuindo. Então, essa é a Viviane Neu. Ai, parabéns, nossa, que legal. Amei estar com vocês. Duas pessoas, 3 pessoas, na verdade, que é uma inspiração para mim, mulheres fortes, determinadas, criativas, autênticas, e eu só tenho a agradecer a todos vocês, a Viviane, que é a nossa patrocinadora oficial, a Jéssica, que veio lá longe, do outro país, gente, conheço ela há anos já, a Jéssica, maravilhosa, eu tenho gratidão pela vida dela, Deus sabe o quanto ela me ajudou, foi uma pessoa, assim, extremamente muito importante na minha vida. Quando a gente falou sobre relacionamento, a Jéssica passou, sabe, né, o quanto foi o processo, e a gente chegar até aqui, a gente vê quanto a gente evoluiu, isso é muito gratificante. Sim, muito obrigada, meninas, muito obrigada, Gisele, minha sócia maravilhosa. Obrigada. E fica com esse podcast, gente, Conexão Business Sem Fronteiras. Nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores, Viviane Neu, a House Art Móveis, com esse mobiliário lindo, e também que forneceram as nossas bebidas Merci Empório.